nossos jovens, né, do nosso presbitério, também a Secretaria de Missões, pelo desenvolver esse trabalho, que o nosso presbitério ele nasce com essa perspectiva missionária e o nosso desejo é que ela se concretize em ações dentro da nossa cidade. Meu trabalho hoje com os irmãos, eu preparei aqui uma palestra mesmo, né? Foi isso que falaram. Então não tem sermão, né? O que eu queria tratar com os irmãos, meu tema é o campo da nossa igreja local. A minha ideia é falar um pouco sobre como as escrituras tratam a questão da cidade, depois mostrar um perfil da nossa cidade. Provavelmente você nasceu, alguns nasceram em Diadema, vive aqui há muitos anos, conhece um pouco da nossa cidade. Não vou tratar da história, a história você pode dar um Google, não agora, depois, e você vai encontrar muitos sites tratando da história de Diadema desde o século XVII, quando os jesuítas chegaram por essas bandas de cá. Então, eu vou trabalhar um pouco com gráficos, então quem tem dificuldade aí com exatas como eu, a gente vai se adaptando aqui para tentar entender aqui um pouco de alguns perfis da nossa cidade. E por último, a minha ideia é retornar, mostrar quais são os desafios que nós temos. Tudo bem? É uma palestra, se alguém tiver alguma dificuldade, pode levantar a mão e perguntar. Se eu não tiver resposta aí, fica para o ano que vem, na segunda conferência missionária. Então, mas a ideia é tentar responder hoje. Vamos lá. Nosso texto é Jonas, capítulo 1, de 1 a 3, a parte A, está aqui, tá na nossa tela, eu vou ficar mais para cá. Eu gosto de lousa. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Destaquei aqui a grande cidade de Nínive, porque ela vai ter relação com a nossa cidade ao longo de toda a nossa conversa. Nós temos sempre uma visão bastante pessoal de missões de evangelização. Ou ela é pessoal ou ela é transcultural. Dificilmente nós fazemos aquela oração que o reverendo Leandro propôs ontem, quanto à nossa cidade, quanto a Diadema. Então a gente até pede a Escócia novamente, a Inglaterra, quem sabe, mas dificilmente nós pediríamos Diadema. Eu vou mostrar porquê em alguns dados. Mas as escrituras, o que a gente precisa entender é que Deus sempre tratou com as cidades. Se você entrar lá no seu software lá de Bíblia, ou o seu aplicativo, e digitar a palavra cidade, vai aparecer 844 vezes, em 771 versículos. Ou seja, deve ter alguma importância esse negócio de cidade dentro das escrituras, porque muitas vezes aparece essa palavra. Então Deus trata com as cidades, eu vou mostrar isso já, e Deus usa pessoas para anunciar o Evangelho nas cidades. Desde o Gênesis, da construção do Gênesis, até o Apocalipse, vem mostrando esse perfil, ou essa reincidência de Deus tratando com as cidades. É nas cidades que Deus revela o seu amor, a sua salvação, o seu juízo. Nós vemos isso, especialmente nos profetas. Em Gênesis, por exemplo, o primeiro homem a construir uma cidade é Caim. E ele dá o nome do seu filho, Enoque. Ele começou com esse negócio aí de cidade, as polis gregas aí. Na Torre de Babel, nós sempre falamos que Deus desceu para ver a torre. Só que o versículo diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre. A proposta na Torre de Babel era construir uma cidade com uma torre. Quando nós falamos de Sodoma e Gomorra, toda a proposta de Abraão era pela cidade. Lembra? Senhor, se tiver 50 justos, e foi diminuindo, o negócio foi apertando, foi ficando feio, e Deus derramou o seu juízo sobre toda a cidade. Deus usa José no Egito para salvar cidades. Se você ler lá em Gênesis 41, se não me falha a memória, 44,
Se não ler todo o capítulo 41, você vai encontrar lá, ele falando para José, aliás, José falando que Deus o colocou ali para salvar as cidades, né? Mostrando esse aspecto da importância da cidade. Isso no Gênesis. Há muita coisa sobre cidades no Gênesis. Inclusive a relação dos nomes com as cidades, a importância dos nomes, Peniel, Betel, etc., relacionada com o povo que habita a cidade. Quando nós chegamos nos profetas, só dois eu peguei. Isaías. Isaías trata dos pecados, dos dilemas, das virtudes das cidades. Por exemplo, lá você encontra Jerusalém, Samaria, Assíria, Tiro, Filístia, você encontra a Babilônia e mais um monte de cidade. Ele trata das cidades. Isaías fala também de uma cidade santa que se chamará Cidade do Senhor. Já lá chegando em Isaías 62, 64, ele começa a tratar dessa cidade. Ele profetiza contra os pecados das cidades. Ele vai mostrando a necessidade de arrependimento das cidades e anunciando o evangelho nas cidades. Estranho parece, né, evangelho em Isaías, mas é isso mesmo, tá? Aparece lá a palavra em hebraico, é evangelho também, dentro do livro de Isaías. Então nos profetas nós vemos também sendo tratado a questão das cidades. Quando você chega em Jeremias, o negócio fica um pouco mais quente, né? E Jeremias começa a profetizar contra as cidades, especialmente Jerusalém. Olha só o que vai aparecer. Cidade que há de ser punida. Porém essa cidade por espanto e objeto de assovio. Cidade seria motivo de zombaria. Deus destruirá a cidade. Deus transformará a cidade em desolação. A cidade morrerá pela espada, fome e fogo. Mas ele também fala de uma cidade restaurada. Então, dentro dos profetas, todos os profetas praticamente tratam sobre a questão das cidades. Peguei dois aqui, porque o tempo não nos permite, mas Isaías e Jeremias, eles tratam dessa relação com a cidade. Jesus também tem relação com as cidades. Ele caminhou pelas cidades anunciando arrependimento. Ele volta do deserto, entra na cidade, pregando o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele usa a cidade como ilustração, como parábola, você encontra. Ele envia os discípulos às cidades. Compadeceu-se por uma cidade. E ele chorou por uma cidade. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. As cidades o rejeitou, mas povos de cidades se arrependeram. Então Jesus lida com as cidades também. Então nós temos lá no Gênesis, o início de tudo, nós temos os profetas, nós temos Jesus. E nós temos os apóstolos. Eles são enviados às cidades. Ontem o reverendo Leandro lembrou do capítulo 1 de Atos, verso 8. Esqueceram, né? Falando do avanço do Evangelho, retratando de cidade em cidade. Não é definitivo, mas faz a relação. Paulo, em suas viagens missionárias, estabelecesse em cidades estratégicas para pregar o Evangelho para o maior número de pessoas da cidade. E é interessante você olhar as viagens missionárias de Paulo, depois você olha no fundo da sua Bíblia, e você vai ver que todas as cidades que ele chega são cidades importantes. É estratégia. Ontem ficou lá o nosso desafio de construir estratégias para o avanço missionário. Paulo mostra isso. Ele escolhia cidades bem localizadas e ali aquela cidade, plantava sua igreja naquela cidade e aquela cidade espalhava o Evangelho. E o Apocalipse fala de duas cidades, por exemplo. Tem muita coisa sobre cidade em Apocalipse, mas duas especialmente. A Babilônia, que será destruída, e a Nova Jerusalém, santa e perfeita. Ele fala de uma restauração, transformando todas as cidades nessa Nova Jerusalém. Então as Escrituras, ao longo de todo o seu trajeto, ela trata das cidades. Quando nós lemos o texto de Jonas aqui, você vê que a cidade ganha importância. Não é um personagem da cidade, é toda a cidade está sendo retratada. Porque a gente centra muito em Jonas ou centra muito na baleia, né? Nós aprendemos lá na sala Cordeirinho de Jesus, né? Pérolas de Cristo, Jardim do Senhor, lembra? Faz tempo, né? Nós aprendemos lá a história de Jonas. E passa um pouco despercebido a questão da cidade. A cidade ela tem uma importância muito grande dentro da discussão de Jonas. De novo, Deus sempre tratou com as cidades. Deus trata com as cidades.
Deus usa pessoas para anunciar o Evangelho nas cidades. E é nas cidades que Deus revela o seu amor, a sua salvação e o seu juízo. Tá? Dito isso, a gente precisa conhecer um pouco do nosso campo, Diadema, tá? Que é uma grande cidade precisando do Evangelho. Diferente de outras cidades, nós temos uma estrutura própria, um perfil próprio, e isso vai se mostrar. Por exemplo, Diadema, ela está aí entre as 39 cidades metropolitanas. Né? Esse mapa não dá para ver muito bem, mas está aí, né? Aqui o pedacinho de Diadema, Santo André, São Caetano e as 7 do ABC. Né? Então, é uma cidade que está no meio desse conjunto de outras cidades. Nossa cidade está dividida em 11 bairros. Tá? Então, nós conhecemos o centro, né? E onde estão as nossas igrejas. Né? Mas olha só que é um pouco diferente e um pouco maior do que nós imaginamos. 11 bairros. Quando você muda e faz a questão do território, você tem 20. Você tem 20. Agora pensa um pouco que nós somos 5 igrejas. Nós somos 5 igrejas, depois eu mostro onde elas estão e a gente vai sentir o drama. 5 igrejas, 6 igrejas, né? O Marilene, o Jardim Marilene também, que é dentro de Diadema, mas nós somos 6 igrejas dentro desse espaço. Né? É bastante espaço. Né? Agora, quando a gente pensa, isso é território, parte geográfica, quando a gente pensa em população, o negócio fica um pouco mais complicado. Né? Veja, em áreas, Diadema só é menor que São Caetano. Diadema tem 31 km². Parece pouca coisa, mas é bastante coisa. Tá? Então, é uma cidade que dentro das 7 cidades do ABC, ela só perde em tamanho ela só ganha em tamanho para São Caetano. Ela só é maior que São Caetano. Todas as outras são maiores. Tá? Então, você vê que cidade que pouco falamos, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, a extensão é muito maior que Diadema. Isso ganha em dificuldade quando nós começamos a olhar a questão... Alisson, você pode me ajudar aí? Não está me respondendo mais aqui. Quando nós pensamos em densidade geográfica, para cada quilômetro quadrado em Diadema, até 2010, tinha 12.519 pessoas para cada 1 quilômetro quadrado. Em 2018, isso aqui subiu para 13.500. Então, para cada quilômetro quadrado, você coloca um grupinho de 13.000 pessoas. Né? Bastante gente. Né? Viu como é que ficou pequeno agora o território? E explodiu de pessoas. Tá? Então, em relação às outras cidades, você percebe que as outras cidades são maiores e vai diminuindo, né, a questão da densidade. Quando nós vamos pensando nos bairros, em extensão, a área maior é do Eldorado. Tem quase 7 km². O centro com 4. Conceição e Serraria eu estou colocando porque a nossa igreja agora ficou, né, no meio. Né? Fizeram uma reestruturação, nós éramos Serraria, viramos Conceição e ficamos no meio da briga toda. Né? E Campanário, que é onde está a congregação. Você vê que em questão de espaço geográfico, é tudo muito pequeno. Mas olha só quando nós colocamos pessoas nesse espaço, como é que isso vai ficando grande ou complexo. Campanário, ele coloca para cada quilômetro quadrado 16.000 pessoas. Mesma situação do Conceição, Serraria 13, o centro 10 e Eldorado 6. Você vê que Eldorado é o maior em extensão
e diminui a densidade demográfica por questões óbvias, né? Tem muito verde, né? E também tem a questão da represa. Tá? Mas olha só que cidade grande que nós temos. Tá? Um outro perfil da nossa cidade, então esse é um pouco o aspecto da nossa cidade. É uma cidade enorme, em pessoas, o espaço é pequeno. Aí parece que cada vez mais vai chegando gente, e vai nascendo gente. Agora olha só que interessante, quando a gente começa a pensar no outro aspecto. Por exemplo, em todos os bairros, o maior número são de mulheres. Em todos os bairros. Todos os bairros as mulheres ficam de 51% para cima. Ou seja, a SAF está bombando, né? Já sai em vantagem aí. Né? Mas isso mostra isso mostra um perfil que deveria nos alertar para outras questões. Questões de liderança. Como é que nós vamos lidar com isso daqui a 10 anos? Quando foi falado de 30 anos, eu já estou pensando em 10, né? Estou trazendo um pouco mais para cá. Há 10 anos, como é que nós vamos lidar com isso? Então, nos bairros em que são as nossas igrejas, todos os bairros, em sua maioria, são mulheres. Agora, é interessante que a taxa de nascimento ela caiu. Então, as escolas estaduais estão passando sufoco, né? Tinha sala com 16 alunos, aí por aí vai, o Estado está tentando rever isso. Mas é o resultado. Quando uma família tem 3 filhos, atualmente, ele está fugindo já aquilo que é regra, né? Então, o número de crianças também tem diminuído bastante. Em todos os bairros. Todos os bairros. Serraria é o único que diminuiu um pouco, mas todos os outros bairros diminuiu bastante o número de crianças. Um outro aspecto interessante da cidade de Diadema é que ela, em sua maioria, é composta de pessoas que vieram de fora. Então, 54% da população veio de outros lugares. Desses 54%, 33% vieram de outros estados. Então, se eu perguntar aqui quem veio do Nordeste, muitas pessoas vão levantar a mão. Se eu perguntar quem veio de Minas, os mineiros não gostam, vão levantar a mão tudo assim, mas eu posso falar que meus pais são mineiros. E por aí vai. Veja que apenas 20% são pessoas de outros municípios de São Paulo. E isso tem que nos levar a pensar como nós vamos lidar com essa cidade. É uma cidade extremamente populosa, o número de crianças cada vez diminui, aumenta o número de mulheres e o pessoal está vindo de fora. Não é uma cidade que vai se compondo de pessoas que nascem. Quando nós falamos de renda, de salário, veja só, Diadema a média de salário de um trabalhador em Diadema, a média, é de R$ 1.989. Quando você vai para os bairros, e aí há uma outra realidade. Por exemplo, só o Centro e Conceição que tem salários acima de R$ 1.900, acima da média. Todos os outros bairros estão abaixo. Então, Campanário, Eldorado e Serraria, você vê que eu estou no lugar, nossa igreja está no lugar que é menos. Todas as outras cidades, todos os outros bairros, exceto Conceição e Centro, trabalham com o rendimento abaixo da média do município. Outro aspecto, 10% da população de Diadema, ela está na linha da miséria. Sabia que em Diadema tem pessoas abaixo da linha da miséria? Ou na linha da miséria? Aquelas famílias que recebem a renda per capita de até 1/4 do salário mínimo. Para a gente arredondar para ficar fácil para mim, se a pessoa ganha 1.000, para cada um tem que ser menos de 250 ou até 249. Então, 10% da população está nessa linha.
Né? Só que mais de 50% da população, ou 60% da população, recebem até um salário mínimo de renda per capita. Isso dá um perfil econômico da nossa cidade. O que isso está mostrando para nós? Que para construir uma igreja em Diadema é mais difícil do que construir em São Caetano. Então não dá, o tempo de trabalho ele vai ser maior do que em São Caetano. Está lá embaixo, né? Você vê que é pequenininho, eu brinco lá com o pessoal no sínodo, que São Caetano é um presbitério rico, né? E aí eu vou lá tomar bênção com eles, né, de vez em quando. Né? Mas é uma realidade. Né? Então, isso vai mostrando o perfil de trabalho das nossas, que se impõe às nossas igrejas. Quando nós pensamos nos bairros, todos os bairros têm pelo menos 10% da população na linha da miséria. Todos os 5 bairros em que nós temos igrejas. Então, apresenta esse aspecto. E, no máximo, 30% a 28% que recebem acima de 2 salários mínimos. Tá? Então, esse é um pouco o perfil econômico da nossa cidade. Agora, olha só, cuidado. Lembra que eu falei que a maior parte são mulheres? Olha onde desemboca o negócio. A maior parte dos domicílios, eles são sustentados por mulheres que ganham até meio salário mínimo de renda per capita. Tá? Então olha só, Eldorado, 54% dos domicílios são sustentados por mulheres, são elas que mantêm a casa. Conceição, 50%, Serraria 53%, Campanário 48% e o Centro 49%. Tá? Esse é um outro perfil da cidade. O que isso está mostrando para nós? Que além da população maior de mulheres, as mulheres também estão no mercado de trabalho, mas isso também mostra o outro lado que se revela às vezes nas escolas. Né? O índice de divórcio é altíssimo em Diadema, mais do que é divulgado. Né? O que é oficializado é muito pouco, é baixo do que aquilo que nós vemos. E aí você pode conversar com os professores, né? Há bastante nas nossas igrejas. Tá? Um outro quadro importante é a escolaridade. Tá? Em 2010, 41% ou 42% da população se declarou sem instrução ou com um fundamental incompleto. É metade, quase metade da população. Só que se nós subirmos um pouquinho, mais um pouquinho, nós chegamos a quase 60% dessa população declarando que tem ou não tem instrução ou que não completou o ensino médio. 60%. É bastante. Né? E apenas 7% concluíram o superior. Então nós temos um perfil educacional também um pouco complexo. Agora aqui, quando nós fazemos a demonstração, já que nós falamos das mulheres, voltemos a elas. Né? A SAF hoje eu acho que vai me dar um presente no final. Né? Veja, olha o perfil de instrução. O grupo mais instruído é o grupo das mulheres. Vocês estão de parabéns, viu, meninas? Vocês são demais. 77% completaram o ensino superior. Declararam que completaram o ensino superior. Mas olha só, tanto mulheres quanto homens, olha só como é altíssima a situação de não ter instrução ou de caminhar até parte do ensino médio. É de 60%. Continua sendo de 60%, tanto entre homens quanto entre mulheres. Então, qual é o perfil que nós estamos traçando aqui? Que a nossa cidade ela tem bastante dificuldade com a questão de estudo. Muito. Poucos dias atrás, eu estava olhando umas provas minhas, né? E conversando com um colega, há 6 anos atrás nós estudávamos o discurso do método, né? A minha última prova foi com as tirinhas da Mafalda. Então você vê, em 8 anos,
o negócio foi degringolando, né? E as tirinhas da Mafalda tem alguma complexidade. Congelou aqui. Pastor, só um comentário que corrobora com essa questão do ensino, que a gente fez o Abrace no mês retrasado, e fazendo a parte de currículos, a gente notou essa questão da instrução. Sim. Muita gente que não tinha instrução nenhuma, ou quase nada, muito mínimo. Então, é bem presente isso e atual também. E se você fizer lá, os pastores depois fizer a pergunta na igreja, né, quantos livros, exceto a Bíblia, né, que o cristão tem que ler mesmo, quantos livros a pessoa leu até julho, né, o mês que nós estamos, em 2018? Pode ser assustador. Né? Tem pessoas que nunca compraram um livro em Diadema. Nunca compraram um livro, não sabem nem onde vende. Né? Não é brincadeira não, é muito sério isso. Né? E às vezes as pessoas, são essas pessoas que frequentam as nossas igrejas. Né? Então, ó, é uma cidade extremamente populosa, é uma cidade com um perfil, o maior número são mulheres, o índice de natalidade tem caído, tá? Pouca atenção à questão da educação. Eu acho que depois, se a Marta puder, negócio de evasão de escola, não sei se tem algum parâmetro, mas é altíssimo. Né? A escola que eu trabalho, todo dia tem que riscar um da lista. Né? É uma escola de periferia, com uma série de problemas, e por aí vai. E dessa população que estuda, 83% frequenta o ensino público, a rede pública. Tá? Questão da violência urbana. Aqui é o nosso último ponto, tá? A nossa última análise gráfica, antes que você dorme aí. Né? Presta atenção, na escola dominical os pastores vão perguntar. Os números ninguém guarda, gente, mas é pra gente visualizar um pouco do perfil da nossa cidade. Em 1997, Diadema recebeu o título de a cidade mais violenta do Brasil. Misericórdia, que título, né? Tanto título para ganhar, podia ser até campeão paulista. O Corinthians não é daqui, né? Aí recebeu o título da cidade mais violenta do Brasil. Atualmente, de acordo com o Instituto de Pesquisa e Estatística, Diadema está em 22ª entre as cidades mais violentas do estado. No Grande ABC ficou em primeiro. A próxima, na avaliação do IPEA, o número que ele dá para Diadema de possibilidade de crime é de 25,5. A próxima cidade do ABC é Santo André, 19,3. E Santo André é a cidade em que mais acontece roubo de carro do Brasil. Né? Então, para você ter uma ideia de como nós vivemos uma cidade extremamente violenta. E na região metropolitana, entre aquelas 39, nós ficamos em 9º lugar. Ou seja, é uma cidade, vai vendo o perfil. De 2017 para 2018, o número de homicídios dolosos, quando há intenção de matar, caiu 10%. Mas o que nos assusta é o latrocínio, que aumentou 66%, roubo seguido de morte. 66% em 2018, esses aqui são os dados mais recentes. Cai os roubos de carro, uma faixa de 8%, cai, os roubos, né, de outros, cai 8%, e o roubo de carro também cai 19%. Mas aquilo que mais nos assusta são os latrocínios, e a gente vê isso constantemente, roubo seguido de morte, subiu 60%. É muito alto. O índice de violência da nossa cidade é enorme, enorme. Todos nós conhecemos alguém que já foi assaltado. Se você não conhece ninguém, prazer, Eduardo. Né? O histórico é longo, tem mais alguns aí. Então, a nossa cidade, ela é uma cidade com muitas dificuldades em várias áreas. Né? Alguns cadernos da prefeitura, se você quiser depois olhar com mais calma, olhar outros índices, né, outros itens, saúde, né, economia com mais critério, há cadernos da prefeitura baseados nos dados do IBGE mostrando o perfil da nossa cidade. Agora chegamos aqui no ponto que vocês esperavam ansiosamente. Diadema é uma cidade religiosa?
Sim ou não? Sim. Sim. Em termos de porcentagem, mais ou menos quantos por cento? Uns 40%. Ainda mais, ou menos, né? Mais? 80? Quem falou 80 aí? Opa, ela deu dourado. Aquela região lá, olha só, entre católicos e evangélicos, dá 83%. Ó, de 300, os dados de 2010, de 384 mil pessoas na cidade, 83% se declaram ou católicos ou evangélicos. Tem alguma coisa errada nisso, né? A conta não fecha. Se é uma cidade extremamente violenta, como é que 84% de pessoas se dizem ou católico ou evangélico? A conta não fecha. A conta não fecha, né? Mas a gente está no centro, está na divisa com São Paulo, e é onde é notoriamente sabido que tem muitos bairros perigosos aqui. Então, assaltantes vêm de lá para fazer aqui. No meu caso foi assim, quando vieram lá da Alta de São Paulo. Vieram para assaltar aqui na rua da igreja. Aqui. Então, a gente tem só que isso também. Explica um pouco essa situação. Vocês estão querendo salvar de adentro. É só um caso, não ajudou muito, que são 83%. Precisa de muito, gente. No meu caso também, os rapazes estavam de passagem. Né? Não sei de onde eles vinham, não deu tempo de conversar um pouco. Mas isso aqui deve ser, isso deve nos assustar. Porque é uma cidade tradicionalmente religiosa. Se a gente somar todos os demais aqui, vai dar quase 86% da cidade envolvida com alguma religião. Aqui nós temos espírita, budista, umbandistas e mormons. Daria quase 86% envolvido com alguma religião. Entre os religiosos, entre os evangélicos, aliás, o negócio vai afunilando. Nós temos pentecostais e reformados. Os pentecostais são 55%. Daquele número de evangélicos. E os reformados, 8,25%. Não fecha porque tinha outras religiões, se você somar ali não vai dar 100%, tá? Então, o pessoal rápido aí do TI já pode avisar, né? O pastor está manipulando dados, né? Aprendeu com a folha, né? Não foi. Desse grupo de reformados, desses 8%, nós precisamos ainda fazer isso aqui. Batistas, presbiterianos, metodistas e luteranos, que o IBGE não está nem aí. Coloca todo mundo nesse grupo. Dos presbiterianos, nós somos 19% daquele grupo de 8%. Só que aqui, quem está junto? Presbiteriana, independente, presbiteriana, renovada. Marcelo mandou hoje para mim uma planilha. Tá ótimo, viu, Marcelo? Das nossas igrejas. São 485, mais ou menos, membros comungantes e não comungantes das nossas 5 igrejas. Então vamos arredondar, porque nós temos o Marilene e nós temos a Igreja da Redenção, a Congregação da Redenção. Vamos pensar em 600 presbiterianos. Uma cidade de 420 mil pessoas. 20 territórios, 11 bairros. Né? Bastante. Estamos nós aqui de novo no mapinha. Olha só onde nós estamos. No centro, aqui eu não consegui achar direito, viu, Marcelo? Então eu coloquei no centro também, tá? Ele me dava a opção, o centro ou Jardim Miriam. Eu falei, vou ficar no centro, né? Não vou atravessar não, porque vai dar confusão. Mas olha só, nós temos a nossa igreja mais antiga, a Igreja de Diadema, no centro. Nós temos a nossa segunda igreja, Eldorado. Nós temos o Marilene, o Serraria, a Memorial e nós temos o Campanário. Aqui já fica bastante espalhado. Sim? Falta um, da ABC, Alcaema. Fechou? Fechou? Fechou. Apesar de constar lá no relatório, lá nunca saí de lá, mas ela fechou. Quando
nós pensamos em território, quando nós pensamos nos territórios e colocamos as nossas igrejas, olha só essa faixa aqui. Todinha, sem nenhuma igreja presbiteriana. Paulínia, Inamar, Ruiz, Casa Grande, Piraporinha, Nova Conquista, Vila São José, a gente pode subir um pouquinho mais, Caema, ABC, Nações. Próxima igreja está lá em Paineiras, que é Campanário. Veja como fica bastante desafiador. Seria bom que tivesse uma em cada, né? Cada território desse. Estou chamando de território porque foi assim que a prefeitura designou. Mas território é um nome feio, né? Parece um de guerra, né? Nós vivemos em guerra. Tudo bem? Então, esse é o perfil da nossa. Tem muita coisa para fazer, né? Diadema, uma grande cidade precisando do Evangelho. De novo, vamos lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Olhando para a nossa cidade, ela é um pouco mais difícil que Nínive, né? A gente vive num estado de guerra, né? Nós temos pouquíssimas perspectivas de melhora, tá? Então você conversa com as pessoas e você vai vendo as pessoas relatando o pessimismo presente, né, no discurso das pessoas. Então nós temos algumas características da nossa cidade. Ela é populosa, muito. É uma cidade de baixa renda. É uma cidade de baixa escolaridade. Olha só. É uma cidade violenta. É uma cidade com problemas morais dificílimos. Não sei, lá perto de onde eu moro, Promissão, aquela região, estão abrindo agora uns negócios que chama tabacaria. Não sei se a região de vocês estão abrindo também. É um negócio assim, é um breu. É uma garagem escura que você não enxerga quase nada lá dentro. E ali os jovens, os adolescentes, as crianças, né, eles ficam fumando narguilé, ao som de uma música, né, Beethoven no último volume, né, assim, aqueles do Morro do Rio de Janeiro. Terrível, terrível. É uma cidade com problemas morais tão complexos que dirigir em Diadema é extremamente desafiador. Já parou na faixa de pedestre e deu passagem? Primeiro que o pedestre fica assustado, né? Ele não está esperando. E o cara de trás, ele elogia a nossa mãe até a 9ª geração, né? Ele não tem paciência de esperar, né? É uma cidade com muitos problemas morais, com muitas dificuldades, né? Mas olha só o contrassenso, uma cidade extremamente religiosa. Ela nasce do trabalho, o início do trabalho em Diadema são com os jesuítas. Gostando ou não, nós temos as ressalvas, etc, etc, mas ela nasce. E aí o nosso desafio é que essa cidade ela é carente do evangelho genuíno. Ela é uma cidade religiosa. Mas se tudo isso aqui é presente nessa cidade, ela é carente do evangelho genuíno. Ela precisa do evangelho genuíno. E aí, essa é uma cidade para ser conquistada pelo evangelho. É uma cidade que impõe a nós desafios. Se nós pegássemos aí, se nós formos fazer assim, uma análise histórica de Nínive, talvez se aproximasse muito do que nós temos em Diadema. E era uma cidade religiosa também lá. Só que tal como lá, a nossa cidade carece do evangelho genuíno, de mostrar o evangelho, a salvação em Cristo Jesus, mostrar como o evangelho que transforma, que muda o homem, que molda o homem, que santifica o homem. A nossa cidade carece disso. Todo lugar. Dificilmente você conhece um ateu que mora em Diadema. Eu tenho uma
uns moleques de 14 anos que dizem que são ateus. Eu falo para eles, vocês não sabem nem fazer miojo, já quer ser ateu. Né? Aprender a passar café no Badu, depois né, a gente volta a conversar. Né? Mas você não conhece. Mas se você sair daqui e parar numa padaria, num boteco não fica feio, né? Mas você parar numa padaria e perguntar, todas as pessoas, provavelmente todas as pessoas que estão ali, elas acreditam em Deus, na existência de Deus. Sabe falar alguma coisa, talvez cita os 7 pecados capitais para você, da tradição católica, cita os sacramentos católicos. Muitos já passaram em alguma igreja evangélica de tradição pentecostal, neopentecostal, batista, seja lá qual a tradição for, já passaram. Então a chance de você conhecer um religioso em Diadema é muito maior do que você conhecer um ateu. É uma cidade religiosa, mas ela carece do evangelho genuíno. Ela necessita desse evangelho genuíno. E aí eu fiz umas mudanças aqui em Jonas. Né? Em Jonas. Fiz uma paráfrase aqui, dá uma inspirada aí. Né? O pessoal aí né, não me denuncia não, espera mais um pouco. Né? Veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Diadema, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Eu me dispus, eu vou a São Caetano? São Paulo? Oi? Missão Caiuá. Missão Caiuá? Eu estou procurando a cidade menos violenta lá, estou lá olhando, lá tá meio complicado, mas eu vou achar, ela está lá. Né? Veja, meus irmãos, a missão é dada para nós, em relação à cidade que nós estamos. Há um aspecto, eu abordo já à frente aqui, que o reverendo Leandro destacou ontem, extremamente relevante para nós. A missão, ela é pessoal. Ela é pessoal. Quando nós falamos de evangelização de missão, a gente fica pensando em grandes eventos, em grandes circunstâncias. Mas eu não consigo enxergar o meu campo missionário, as pessoas à minha volta. Tá? Então, e aí? Vamos lá para Diadema? Pela cara aí, não sei não, viu? Ano que vem tem mais conferência do mesmo assunto, viu? Então, vamos ver se a gente consegue. Para que isso aconteça, então, nós estamos caminhando para o fim, a igreja local, ela precisa, primeiro, ter uma liderança centrada no Evangelho. Os pastores, os presbíteros, a presidente da SAF, né? O presidente da UPH, toda a liderança precisa ser centrada no Evangelho. Mas não é só a liderança. A igreja precisa ser centrada no Evangelho. Entende? Bem? Vamos exemplificar. O pastor está lá, ele prega semanalmente, né, dominicalmente, expõe as Escrituras. Você entende os 5 pontos do calvinismo, você sabe de cor, né, os 5 pontos do calvinismo. Você conhece lá a primeira pergunta do catecismo, foi feita ontem. Do breve catecismo, você conhece tudo, você sabe os 10 mandamentos de cor. Ora o Pai Nosso, que é uma maravilha. Né? Mas esse ser centrado no Evangelho se revela na prática. Também. Eu conheço as Escrituras, mas eu também preciso vivenciá-las. Ele se revela no trânsito. É um desafio dirigir em Diadema. Né? Já disse e repito. Né? Vocês viram que eu estou meio assim invocado com o negócio. Né? Os motoqueiros, eles brotam do asfalto, eles nascem. Né? Eles não vêm. Eu falo que eles surgem assim do nada. Né? Eu preciso ser centrado no Evangelho lá. Porque às vezes nós focamos aqui. Olha, o pastor tem que ser exemplo, o presbítero tem que ser exemplo, a presidente da SAF tem que ser mesmo. Mas isso vem para toda a igreja local, todo o corpo de membro. E aí implica que todos nós também temos a responsabilidade das missões. Todos nós temos a responsabilidade de anunciar Cristo. Olha, se você me ajuda agora para frente. Obrigado. E aí nós precisamos também de conhecimento bíblico. Pode ir clicando aí. Mais um. Nós precisamos de conhecimento bíblico. Por que nossas escolas dominicais vão diminuindo? Ora, se nós vivemos na cidade que nós não gostamos de estudar,
Se eu não gosto de ler, não adianta eu esperar achar que o cristão vem para a escola dominical rindo à toa. Nossa, a melhor parte do domingo é vir à escola dominical de manhã no frio. Aqui eu sei que na Memorial é à tarde, né? Mas está frio também, 4 horas o negócio vira de novo. Tá? Eu preciso disso aqui. Eu preciso ler as Escrituras. O que me faz pensar que uma pessoa, que um cristão que não gosta de ler, ele vai ler a Bíblia, ele vai ler Jeremias. Eu preciso de oração. A igreja precisa orar. Foi enfatizado isso ontem. Né? Nós precisamos orar pela cidade, orar por missões, orar para que Deus alargue as tendas, mas nos dá oportunidade de anunciar esse evangelho. Missões para todos. Eu coloquei aqui missões e discipulado para todos, porque às vezes nós como igreja, nós escolhemos para quem nós queremos anunciar o evangelho. Nós não selecionamos. Não tem uns parentes que a gente não prega de jeito nenhum. Vamos abrir o coração aqui, gente. Não tem uns parentes? Tem uns que a gente anuncia, a gente quer que ele venha para Cristo, que ele encontre a salvação. Mas tem uns, né? A gente olha isso aí, o próximo churrasco que eu falo. Né? E só vai adiando o negócio. Nós precisamos enxergar missões para todos. Para todos. Tenho observado tanto de pessoas em situações de rua que tem surgido em Diadema. O tanto, todos os semáforos praticamente é 2-3, 2-3. Missões para todos, discipulados para todos. A igreja, ela tem que, quando nós falamos de alargar as tendas, nós temos que entender que também há inclusão de pessoas que talvez que eu não... Justo esse, Senhor? É esse mesmo. Todos os bairros e ruas, todos os prédios, toda a cidade. Alguns passos práticos. Primeiro, ontem foi falado sobre adorar, e hoje eu queria falar sobre discipular. A agenda principal da igreja, dentro da adoração, tá? É discipular. O que acontece? Foi falado ontem, eu volto ao assunto. Então, quanto mais repetir, melhor para nós. Né? As nossas agendas, eu gosto muito de boletim de igreja. Eu gosto. No Serraria não tem mais, né? Mas eu gosto. Porque ali dá um retrato fiel de como caminha a igreja. Né? E você olha, tem evento para tudo, para tudo, para tudo. E discipular não aparece em nenhum lugar. O mostrar Cristo, revelar Cristo, isso não vai se evidenciando. Não vai se tornando a atividade comum à igreja. Tá? Segundo passo prático. Nós precisamos praticar missões pessoais. Eu preciso enxergar os meus queridos alunos como campo missionário. Eu enxergo, de vez em quando eu fecho a porta lá e João neles, né? Quase respondendo os processos administrativos. Fecha a porta, né? E aí, eu preciso enxergar ali como campo missionário. Você precisa enxergar o local que você trabalha como um campo missionário. Com todas as dificuldades. Eu preciso enxergar o meu vizinho como um campo missionário. Eu preciso enxergar a minha família como um campo missionário. Os meus familiares. Se você nunca me conhecer, você não sabe quem eu sou, eu bato na sua porta e falo, olha, eu quero entrar e conversar com você. Você vai deixar eu entrar? Não. Seja sincero. Claro que não. Ninguém. Agora a gente se conhece, vai deixar entrar, né? Um bolinho, né? Um bolinho de chuva lá, tal. Né, Mara? Agora, quando o seu amigo fala, ou quando você conversa com um amigo, é diferente. Faça o teste também depois dos pastores. Pergunta lá quantas pessoas conheceram Cristo por meio de um folheto. Peça para levantar a mão lá no domingo. Podemos fazer aqui. Quantas pessoas por meio de um folheto chegaram a Cristo? Pegou um folheto e falou: ninguém? Misericórdia. Quantos por meio de amigos, familiares? Viu como é que mudou? Quantos por internet? Opa, lá, tem uns
Um remanescente fiel lá no fundo. Lá. Dois, Márcio. A vista já não ajuda muito. 2. Rádio. Rádio, ninguém ouve rádio, só eu. Só eu, o Paulinho, leio e-mail também, o Marcelo. Olha só, viu a diferença? O tanto de pessoas em proporção relacionada com amizade, missões pessoais, conversar, mostrar. Você investe tempo ali, não é gasta tempo, é investe tempo naquela pessoa. Você convida, você mostra, a pessoa tem dúvidas, tem problemas, e você vai tratando. Falaram antes dos grupos familiares, lá no Serraria nós chamamos de pequenos grupos. Invista nisso, né? Depois você pesquise, se alguma igreja não tem, eu acho que todas têm, mas é um negócio que tem dado muitos frutos. Ore pela cidade, atue com o evangelho em outras frentes também, né? Temos hospitais, está difícil agora o negócio de capelania, mas hospitais, escolas, dificílimo escolas, né? O sindicato fica atento, né? Você não pode levar uma Bíblia para a sala de aula, o pessoal do sindicato já vem, né? Mas, gente, não tem nada a ver, aula de filosofia, na Bíblia. Asilos, creches, esporte, cultura, pessoas em situação de rua, etc. Tem muitas frentes para nós trabalharmos com o Evangelho. Tornar isso uma prática diária. Isso precisa ser uma prática diária. E ocasionalmente, em aspas, grandes eventos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que missões não pode ser um evento na igreja. Missões tem que fazer parte do nosso dia a dia. Missões tem que ser algo natural ao cristão, comum ao cristão. Ele faz isso constantemente. E amanhã, então? Meus irmãos, é isso. Eu só quero aproveitar a ocasião e indicar alguns livrinhos aqui, vai aparecer. Ô Alisson, você clica aí, por favor. Pensando em cidade e igreja, nós temos alguns livros que podem dar uma ideia. Se você pensa em desenvolver trabalhos nessa área, nós temos o tão sofrido, angustiado, maltratado, Uma Igreja com Propósitos, mas é um livro bastante interessante, é um livro que mudou bastante o perfil. E a Igreja Centrada, esse é mais recente também, é uma espécie de manual que você vai olhando. Você tem Plantando Igrejas que se Reproduzem, são um livro bastante interessante. E aqui, para voltar ao calvinismo, Reformado, quer dizer missional. Esse livro é bastante interessante, porque ele mostra a missão acontecendo, por exemplo, com crianças. Violência doméstica, como é que você lida com violência doméstica? Esse livro é muito interessante. 9 marcas de uma igreja saudável, tem um capítulo falando sobre evangelização. Uma das marcas da igreja, a missão, a evangelização. Com Calvino no Teatro de Deus, também mostra como o reformador genebrino, ele via a ação da igreja dentro desse contexto da cidade. E por último aí, a Trelice e a Videira, isso aí virou top, um best-seller, mais, etc. e tal. E é um livro sobre liderança com propósito também, que não é do mesmo autor, de um outro autor, mas são livros que ajudam a gente a ter uma visão da missão dentro da cidade. Todos eles têm problemas. Todos eles. Isso é normal em qualquer livro de missões. Todos eles têm problema. Mas nós precisamos ler, entender, ter maturidade para lidar com eles e ver como é possível nós pensarmos na nossa cidade. Tudo bem? Diadema é um grande desafio para todos nós. Muito grande. É uma cidade enorme, com esse perfil bastante complexo, que todos vocês sabem. Eu só sistematizei os dados, você vê isso diariamente. E é essa cidade que Deus tem nos enviado. É a essa cidade que eu e você somos enviados a anunciar o Evangelho. É aquele vizinho difícil,
É aquele colega de trabalho extremamente complicado. É aí. Tudo bem? Podemos orar? Pedir para vocês se colocarem em pé, que vocês estão cansados de sentar. Obrigado, Senhor, por esse tempo que podemos refletir um pouco sobre as questões da evangelização na cidade, Senhor. A nossa cidade, ela é desafiadora, os números, o quadro que nós temos dela é bastante complexo, mas o Evangelho, Senhor, alcança cidades extremamente difíceis. O exemplo que nós temos é a cidade de Nínive, Senhor, que após a pregação de Jonas, essa cidade é levada ao arrependimento pela palavra, pela graça derramada aos corações daquele povo. Ele se volta para o Senhor, há arrependimento, há perdão naquela cidade, naquele momento histórico, Senhor. Então nós temos a certeza de que o Senhor também pode nos usar para avançar, levar o Evangelho em nossa cidade, em meio aos desafios, em meio aos problemas, aos dilemas, às lutas, em meio a esse perfil tão complexo que a nossa cidade tem. Nós temos a certeza de que a nós nos cabe levar o Evangelho. Amém. E os frutos são gerados pelo poder do Espírito Santo. Sim, Deus. Ó Deus, nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê força para tal obra. Em nome de Cristo. Amém.